Não há cura para o nascimento e a morte, a não ser usufruir o intervalo. Essa é uma expressão que retrata uma das grandes certezas que temos na vida, a morte. Um dos destinos inevitáveis que é compartilhado por todos os seres vivos desde o início do mundo. Porém, em meio a essa grande certeza, encontramos dentro das escrituras da Bíblia Sagrada alguns homens que não só desafiaram essa realidade, mas também venceram a morte. Eles não só são lembrados pelos seus grandes feitos, mas também por esses acontecimentos que marcaram suas vidas e que provocam a nossa curiosidade até os dias de hoje. Mas quem são eles e como tudo isso ocorreu? É o que falaremos agora. O primeiro homem que venceu a morte e que foi relatado dentro da Bíblia é o Enoque. Pouco se sabe sobre sua vida. Ainda assim, ele foi uma figura muito conhecida, mencionado no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Gênesis. Sabemos que ele foi o 7º patriarca, descendente de Adão e bisavô de Noé. Além disso, ele tinha também um grande destaque pela sua proximidade com Deus, tanto que os profetas do Antigo Testamento diziam que ele era muito especial aos olhos de Deus, onde o mesmo lhe entregava profecias, revelações e relatos misteriosos. Mas, como foi dito, ele foi um dos homens que venceu a morte, ou seja, seu destaque também vem da forma como ele saiu deste mundo. A Bíblia nos relata em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que ele andou com Deus e não apareceu mais, onde basicamente foi levado diretamente para o céu. Ela também nos relata no Novo Testamento que Enoque agradou tanto a Deus com a sua fé que foi transladado. Essa palavra tem origem no latim, que significa transferir ou transportar. Ou seja, Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus sem ver a morte. Enoque foi um homem que, segundo a Bíblia, viveu 365 anos, e o que ficou dele foi seu papel como um exemplo de fé e justiça. Agora, o segundo homem que faz parte de todo esse mistério e é dito nas escrituras que também venceu a morte é o Elias. Esse homem tem um papel muito importante na história de Israel e foi considerado um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. O que marcou sua vitória também foi os diversos milagres divinos que demonstraram toda a força de sua fé. Inclusive, durante sua jornada, a Bíblia relata que ele chegou a confrontar cerca de 450 profetas de Baal, que foi uma divindade cananeia, um símbolo de idolatria que os profetas de Deus constantemente combatiam. Esse confronto era um desafio para provar qual é o verdadeiro Deus de Israel, e foi ali que eles prepararam sacrifícios e clamaram totalmente em vão. Já Elias pediu que Deus respondesse com fogo e assim foi atendido. O fogo desceu dos céus, deixando claro que o Senhor é o único Deus. Após esse confronto, a Bíblia descreve que Elias foi perseguido e ameaçado, e foi justamente chegando ao final do seu ministério que ele foi marcado pelo acontecimento mais impressionante de toda a sua história, onde ele justamente também venceu a morte. As escrituras contam que ele e Eliseu estavam cruzando o rio Jordão quando, surpreendentemente, Elias foi levado aos céus por um grande redemoinho junto de uma carruagem de fogo, deixando apenas o seu manto nas mãos de Eliseu como uma forma de um sinal de transição de ministério. A vida de Elias foi registrada por sua fidelidade a Deus e toda a sua luta. E esse ocorrido também torna ele uma das figuras únicas, semelhante ao Enoque. Sem dúvidas, uma das histórias que nos deixa impressionados e curiosos até os dias de hoje. Chegamos ao terceiro homem. Esse não se tem de fato uma menção especificando que ele não passou pela morte, mas existe uma grande interpretação que também desperta um grande mistério e curiosidade. Estou falando do Melquisedeque. Ele é apresentado como o rei da antiga Jerusalém, conhecido por ter abençoado Abraão após sua vitória em uma batalha contra reis inimigos. E claro, ele também foi conhecido pela sua associação com Jesus Cristo. Até uma curiosidade interessante é que ele foi a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote. Na Bíblia, um sacerdote é uma pessoa designada a servir como um mediador entre Deus e o povo. É um papel de grande importância e carrega um peso significativo
significativo no contexto cristão. E como foi dito, no caso do Melquisedeque, não foi mencionado um suposto evento que ele passou, relatando sua vitória sobre a morte, assim como foi com os outros. Mas, no Novo Testamento, ele é descrito como alguém sem genealogia, sem início de dias ou fim de vida, o que torna sua figura eterna. Portanto, a ideia que ele não morreu é uma interpretação e que é ainda mais reforçada após os relatos de sua semelhança direta com Jesus. O fato é que, apesar de tudo, Melquisedeque não deixa de ser também um grande exemplo de fé e dedicação a Deus. Ele também possivelmente entra entre os homens que venceram a morte, sendo assim permanecendo sacerdote para sempre. Estamos agora indo para o quarto e último homem. Para o fim desse vídeo, temos alguém que é basicamente a figura central do cristianismo. E toda sua história não só tem um grande impacto nos dias de hoje, como também foi um dos principais homens que venceu a morte. E ele é Jesus. De fato, possivelmente todos vocês já conheceram sua história antes. Ele foi marcado por todo o seu grande amor e compaixão. Reconhecido como Filho de Deus, nasceu em Belém e marcou não só sua época, mas todas as gerações por conta dos seus grandes milagres que realizou e por todos os seus ensinamentos. Ao longo de sua trajetória, ele ganhou muitos seguidores, mas também enfrentou uma oposição das autoridades religiosas, onde justamente ocorreu uma das partes que marcou toda a sua história. Em conjunto da sua oposição, Judas, um dos seus discípulos, acabou lhe traindo e entregou Jesus a esses líderes religiosos que o acusaram de blasfêmia. Por conta dessa acusação, Jesus foi levado ao governador chamado Pôncio Pilatos, que o condenou para a crucificação. Nesse ponto, a escritura descreve que ele foi crucificado e que seu corpo foi retirado e sepultado em um túmulo novo. Mas, 3 dias após esse acontecimento, Jesus ressuscitou. A Bíblia nos mostra vários momentos em que seus discípulos e outras testemunhas relatam Jesus se mostrando vivo e comprovando sua ressurreição. Além disso, em um momento da história, algumas mulheres seguidoras de Jesus foram ao seu túmulo e encontraram ele aberto e vazio. Após se depararem com aquela cena, o anjo anunciou a elas que Jesus havia ressuscitado, conforme ele mesmo já tinha dito. A ressurreição de Jesus mostra a vitória sobre a morte e o poder de sua vida eterna. E é um dos principais eventos que, como foi dito, não só marcaram aquela época, mas também os dias de hoje e milhões de pessoas pelo planeta. Chegamos então ao final do vídeo. Pedimos que deixe nos comentários qual você acha que é a maior reflexão que podemos tirar de tudo que mencionamos. Com certeza grandes ensinamentos podemos tirar e que podem refletir em nossas vidas nos dias de hoje. E se você gostou desse conteúdo, como uma forma de demonstrar sua gratidão, se inscreva no canal e curta o nosso vídeo. É uma ação bem simples da sua parte, mas que tem um grande impacto para o nosso canal. Agradecemos por ter assistido até aqui. Esperamos você nos próximos vídeos. Até breve.